Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que alegria estarmos juntos em mais uma aula da nossa série especial sobre angelologia e demonologia. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e urgente, que é demonologia, o estudo sobre os demônios, sua origem, sua queda, sua natureza e seus objetivos malignos contra a humanidade. Vamos abrir a Bíblia, deixar o Espírito Santo nos conduzir e entender, à luz da verdade, como esses seres atuam e como nós, como igreja, devemos nos posicionar espiritualmente. Amém? Então, vamos juntos. O que é demonologia? Demonologia é o estudo bíblico sobre os demônios. Quem eles são, de onde vieram, como agem e qual o objetivo deles contra Deus e os homens. A palavra demônio vem do grego daimonion, que significa espírito ou ser espiritual. Mas na Bíblia esse termo é sempre usado com um sentido negativo. São espíritos malignos, opositores diretos dos propósitos de Deus e inimigos da humanidade. A demonologia bíblica nos revela que esses seres existem, operam no mundo e precisam ser combatidos com autoridade espiritual. Agora vamos falar da origem dos demônios. Todos os anjos, inclusive os que caíram, foram criados por Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 afirma: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Os seres espirituais foram criados bons e com livre-arbítrio. Os termos principados, que no grego é arcai, e potestades, que no grego é exousiai, indica posições de autoridade no mundo espiritual. Mas houve uma rebelião. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão. Agora, Judas, capítulo 1, versículo 6, complementa: aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, ele os tem guardado em prisões eternas. Esses anjos caídos pecaram, e no grego, amartano, quer dizer transgredir, e foram expulsos da presença de Deus. Eles rejeitaram a honra celestial e se tornaram demônios, aguardando o juízo final. Agora vamos falar de um outro assunto, Satanás como líder da rebelião. Preste bastante atenção que muitos estudiosos usam esse texto para falar da rebelião de Satanás. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. Revela: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Satanás, Satã, no hebraico, significa adversário. Ele é descrito como dragão, serpente, enganador. Ele liderou a rebelião e comanda o exército demoníaco. Seu plano é se opor a tudo o que Deus estabeleceu. Relacionado ao texto de Apocalipse capítulo 12, a qual os estudiosos alegam ser esse texto utilizado para falar da rebelião de Satanás, é claro que nós respeitamos, mas dentro do entendimento escatológico, da linha pré-tribulacionista, como cremos na escatologia, e nessa escatologia pré-tribulacionista entendemos que essa batalha celestial de Apocalipse 12 ainda acontecerá no futuro. E será um evento literal, posicionado na metade da grande tribulação, ou seja, nos últimos 3 anos e meio da 70ª semana profética de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Até esse momento, Satanás ainda tem acesso à esfera celestial, ou o céu cósmico, como vimos em Jó capítulo 1, versículo 6, e Zacarias capítulo 3, versículo 1. Mas durante a grande tribulação, ele será expulso definitivamente dos céus e lançado à terra, onde sua fúria será liberada de forma intensa e destrutiva. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse pouco tempo são os últimos 3 anos e meio, nos quais ele perseguirá Israel. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Enganará as nações
e usará o anticristo para impor a marca da besta. Apocalipse capítulo 13. Mas louvado seja Deus. Como cremos no arrebatamento pré-tribulacional, sabemos que a igreja do Senhor não estará mais na terra nesse período. E nós temos uma referência bíblica. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. É muito importante você gravar esse texto no seu coração. E também, pois o Senhor nos livrará da ira futura. O outro texto também que precisa estar gravado em nosso coração, que é a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Glória a Deus. Agora vamos falar de um assunto extremamente importante, a natureza dos demônios. Eles são espíritos malignos. Observa aqui, Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades e forças espirituais do mal. Ou seja, esse texto reforça que eles são espíritos malignos. Eles também são inteligentes e organizados. Marcos capítulo 5, versículo 9, vai dizer: legião é o meu nome, porque somos muitos. O termo legião nos lembra de uma estrutura militar. Os demônios operam em níveis e estratégias. Também eles são limitados por Deus. Jó capítulo 1, versículo 12, vai dizer: disse o Senhor a Satanás: tudo o que ele tem está em teu poder, mas contra ele não estenda a mão. Ou seja, nada acontece sem a permissão divina. O poder dos demônios é limitado. Também não são oniscientes. Mateus capítulo 24, versículo 36, vai dizer: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Eles não sabem tudo, apenas Deus é onisciente. Eles não têm acesso ao plano eterno do Pai. Agora vamos falar dos objetivos dos demônios contra a humanidade. Irmãos e meus amigos, os demônios não estão parados. Eles têm objetivos definidos contra cada pessoa. Vamos ver agora 9 objetivos diabólicos que a palavra de Deus nos revela. Primeiro, é levar o homem ao pecado e à idolatria. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, vai nos dizer assim: as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. Segundo, promover o engano e a apostasia. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O terceiro objetivo é oprimir e destruir. Observa que em João, capítulo 10, versículo 10, vai nos dizer assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Agora, o quarto objetivo é cegar o entendimento. A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai nos dizer assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, o quinto objetivo é arruinar a moral e a família. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e versículo 21, diz: não se arrependeram, nem deixaram as suas feitiçarias. Agora, o sexto objetivo dele é enganar com sinais falsos. A segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2, versículo 9 e 10, diz: com todo poder, sinais e prodígios de mentira. O sétimo objetivo é causar medo e opressão espiritual. Mateus capítulo 8, versículo 29, creio que todos conhecem essa passagem, onde fala do endemoniado de Gadara. A parte do texto vai dizer: vieste atormentar-nos antes do tempo. Essa fala é a fala dos demônios. Observa aqui esse ponto, aonde ele quer causar opressão espiritual. Agora, o oitavo objetivo: destruir o propósito de vida. Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o vosso adversário anda ao derredor. Observa aqui, ele quer destruir o propósito de vida. Agora, por último, o nono objetivo é condenar as almas à perdição eterna. João capítulo 8, versículo 24, vai dizer: se não crerdes
que eu sou, morrereis em vossos pecados. Observa que o objetivo central dos demônios é tirar a fé, matar o propósito e impedir a salvação. Agora, meus irmãos, vamos refletir um pouco? Os demônios são reais. São espíritos malignos, organizados, com estratégias, mas limitados por Deus. E o plano deles é claro, é desviar a adoração a Deus, introduzir heresias, cegar espiritualmente, oprimir emocional e moralmente, destruir famílias e identidades, criar sinais falsos para enganar, espalhar medo e confusão e, acima de tudo, arrastar as almas para o inferno. Mas há uma promessa gloriosa para nós. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A armadura de Deus está disponível para os santos, como fala em Efésios capítulo 6. Agora, nossa força está em Cristo, nosso mediador. E a primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala isso. E a vitória é de todo aquele que permanece firme na palavra e na oração. Que estudo poderoso, meus irmãos. Agora você entende quem são os demônios e de onde vieram, o que eles fazem e como combatê-los. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como os demônios atuam nos dias de hoje e quais são as estratégias práticas do cristão para vencê-los, no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos fortaleça, nos ilumine e nos guarde, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma poderosa.